Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos iniciar as aulas sobre as emoções. Teremos 4 aulas sobre as emoções e mais adiante estudaremos os sentimentos. As emoções e os sentimentos são funções diferentes e nós vamos aprender a diferenciar uma da outra. E isso é muito importante para o nosso processo de autoconhecimento, de autoanálise. Para iniciarmos, já vamos trazer o pensamento de Aristóteles, esse filósofo grego. Nos diz Aristóteles: qualquer um pode ficar com raiva, isso é fácil, mas ficar com raiva com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, esse filósofo, está nos dizendo: equilíbrio emocional é um desafio a conquistar. Somos escravos das emoções. As emoções nos possuem. Em matéria de emoções, somos todos analfabetos. Por isso mesmo, disse o Cristo, e ele foi enviado para libertar os presos. Mas de que presos Jesus está falando? Uma das prisões é o desequilíbrio emocional. Não sabemos lidar com as emoções. Somos escravos das emoções. O problema não é a emoção propriamente dita, ao contrário, pois as emoções são essenciais para o crescimento espiritual de nós, seres humanos. O problema é não saber analisar as energias emocionais de maneira saudável. Mas afinal, o que são emoções? Vamos trazer o pensamento do famoso neurologista e neurocientista português, radicado nos Estados Unidos, Antônio Damasio. Então nos diz Damasio assim: emoções são programas de ações complexos e em grande medida automatizados, engendrados pela evolução. As ações são complementadas com um programa cognitivo e inclui certas ideias e modos de cognição. Mas o mundo das emoções é sobretudo feito de ações executadas no nosso corpo, desde expressões faciais e posturas até mudança nas vísceras e meio interno. Então, a emoção, como nos diz Antônio Damasio, é um efeito, é um programa de ações. Por quê? O sentimento primordial, e vamos estudar mais adiante, é uma faculdade de percepção de valores. Então, o sentimento primordial identifica os valores, tanto na esfera física como na extrafísica, e aciona esses programas de ações, que são as emoções, preparando o ego, ou seja, a pessoa para agir. Essas emoções, e essas emoções acontecem no corpo, por exemplo, essas ações vão acontecer no nosso corpo, através de descargas de adrenalina, serotonina e etc. E isso gera na esfera mental pensamentos que intensificam mais ainda essas sensações. Por exemplo, imaginemos que estamos ouvindo uma música e de repente começamos a chorar. Aquela música desperta uma satisfação, uma emoção de grande alegria e nos coloca no estado de êxtase muito grande. O que aconteceu? O sentimento primordial, e é uma faculdade de percepção de valores, que nós vamos estudar mais adiante, identificou o valor e aquela música traduz para nós e acionou um programa de ação, que são as emoções, gerando mudanças no corpo, através do sistema nervoso e endócrino,
Isso tudo para que o ego, a pessoa, possa perceber esses valores. Por isso nos diz Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde. A benfeitora nos diz assim: a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qual é ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória e se encarrega de pôr brilho nos olhos, olorir a face, sorrir. Olha quanta simplicidade e clareza nos diz a mentora. A emoção é um efeito espontâneo do organismo a qualquer situação. Por isso mesmo, e no processo de autoconhecimento, de autoanálise, é mais fácil começarmos pela identificação das emoções, pois é impossível não percebermos a emoção. A emoção altera o equilíbrio do corpo, o que a ciência chama de homeostase. Através do sistema sanguíneo e do sistema nervoso, o espírito, o self, a totalidade, o eu essencial, utiliza o corpo físico para que o ego, a personalidade, a pessoa, o espírito encarnado, limitado nas sensações físicas dos 5 sentidos, possa perceber o que está acontecendo no nível dos sentimentos. E para isso provoca mudanças no próprio corpo, no próprio organismo. Imaginemos que vamos começar um processo de autoanálise. E a nossa faculdade de percepção de valores, que é a faculdade do sentimento, percebe algum valor, seja através de uma determinada situação ou pessoa, e aciona a emoção. E no nosso exemplo aqui pode ser a raiva. Esse programa de ações, que são as emoções, modifica o equilíbrio do nosso organismo. Por exemplo, os batimentos cardíacos se alteram, a respiração fica ofegante, o brilho dos olhos se modifica, enfim, há uma mudança orgânica. E na esfera psíquica, os pensamentos se aceleram, brotam imagens, lembranças, pensamentos de revide, e aí nos perguntamos: qual é a emoção que estamos sentindo? Muitos de nós teremos dificuldades em aceitar e admitir. Iremos dizer: eu estou aborrecido, estou chateado, e não admitiremos que estamos com raiva. A pessoa ou a situação funcionou como um gatilho externo, despertando em nós um outro gatilho interno, no caso, um valor, um sentimento. E esse sentimento, e é inconsciente, é mais difícil de identificar. Mas a emoção é mais fácil de identificar, pois o sentimento despertou essa emoção, no caso a raiva, e a emoção modificou o equilíbrio do nosso corpo. Por isso mesmo, no processo de autoconhecimento, de autoanálise, devemos começar pela identificação de nossas emoções. Mas isso tudo sem nos martirizarmos, porque temos essa dificuldade em perceber os sentimentos e está alimentando aquela emoção, por exemplo, a raiva. Então nós temos essa dificuldade de identificar esses sentimentos, mas a emoção é mais fácil de identificar, porque a emoção vai desequilibrar o organismo e, consequentemente, vai mexer com o nosso psiquismo, a nossa mente, os nossos valores. Nós vamos prosseguindo mais adiante, com o pensamento de Daniel Goleman, esse psicólogo. Nos diz, então, Daniel Goleman: todas as emoções são, em essência, impulsos para agir, planos instantâneos para lidar com a vida e a evolução nos infundiu. A própria raiz da palavra emoção é movere, mover em latim, mas o prefixo e para denotar afastar-se, indicando que uma tendência a agir está implícita em toda a emoção.
O psicólogo Daniel Goleman nos diz que a emoção é um impulso para agir. A emoção modula e prepara o corpo para agir. E cabe ao ego, a pessoa, discernir se irá agir de acordo com essa energia que foi secretada no corpo, ou se analisa essa energia de outra forma. Aí entra o desafio de controlar as emoções, pois o que vem primeiro é o impulso, depois o discernimento. Se agirmos de acordo com o impulso, com toda essa energia, estaremos fortalecendo o valor e é o sentimento, pois quem gerou a emoção, quem gerou aquela energia foi um valor, um sentimento. Se começarmos a questionar a emoção, mesmo depois que agirmos por impulso, procurando compreender essas emoções, quais são os valores que geraram esse tipo de emoção e vamos procurando compreender esse mecanismo, nós vamos nos aproximando da transformação moral, pois vamos nos autoconhecendo. Vamos prosseguir com o neurologista e neurocientista Antônio Damasio. Damasio nos diz assim: em um animal, por exemplo, a reação a uma determinada situação pode ser correr, imobilizar-se, lutar ferozmente contra o inimigo ou iniciar um comportamento prazeroso. Nos humanos, as reações são essencialmente as mesmas, influenciadas, espera-se, pelo raciocínio e pela sabedoria. Olha o que nos diz Antônio Damasio. Em um animal e no homem, a emoção, por exemplo, a raiva, vai gerar as mesmas reações. Mas no homem espera-se que a razão e a sabedoria possam modificar essas reações para analisar essas energias em prol do próprio crescimento. Em outras palavras, agindo no bem em vez de sempre reagir nas mesmas pedras do passado, tropeçando nessas mesmas pedras do passado. Aí entra a dificuldade, como dissemos, porque já queremos mudar um condicionamento, um programa de ação, que são as emoções, da noite para o dia. Primeiro, nós teremos que compreender qual é o valor, o sentimento que está gerando, está dando vida a esse condicionamento, esse programa de ação. Depois, pouco a pouco, com as oportunidades que a vida irá nos concedendo, nós vamos aproveitando para mudar esse valor. Vamos trazer agora o pensamento de Paul Ekman, esse estudioso das emoções humanas. Ele nos diz assim: as emoções determinam nossa qualidade de vida. Elas acontecem em todos os relacionamentos e nos interessam, no trabalho, em nossas amizades, nas interações familiares e em relacionamentos íntimos. Podem salvar nossas vidas, mas também causar danos. Podem nos fazer agir de um modo que achamos realista e apropriado, mas também nos levar a agir de maneira extrema, causando arrependimento mais tarde. Assim são as emoções. Elas determinam nossa qualidade de vida. Pois as emoções, como dissemos, são as filhas dos valores, do sentimento. São os sentimentos que geram as emoções, os sentimentos primordiais. E toda vez que uma emoção é gerada, é porque, como nos diz Paul Ekman, é porque aquilo nos interessa, ou seja, há um laço afetivo, há um sentimento por trás, mesmo que seja gerado, por exemplo, ódio. Pois aquele ódio que foi gerado foi despertado por um valor e é um sentimento. Então existe um laço afetivo. E aí nós devemos nos conhecer. Porque mesmo quando estamos com ódio de alguém ou de alguma pessoa, de alguma situação, é porque aquilo nos interessa. E se nos interessa, tem uma ligação a nível de sentimento.
E nós devemos procurar perceber qual é esse sentimento que está por trás. Então, vamos dar um exemplo aí. Vamos supor, né? E vamos falar mal dos vizinhos, né? Então, vamos supor um vizinho, uma vizinha, né? Ou um vizinho está ali e aquele vizinho está doente, amado, né? E aí, de repente, eu percebo em mim uma alegria, uma satisfação muito grande dentro de mim, mesmo eu expresse um comportamento de preocupação disso e daquilo, mas dentro, né, ou seja, no meu íntimo, eu sinto um estado de êxtase, de alegria muito grande. E aí a gente pergunta, né, por que eu estou sentindo esse estado de êxtase, esta alegria em mim? E aí nós temos dificuldade em admitir. Né? Será que é ciúme? Será que é inveja? Será que é vingança? Então deveremos nos perguntar. Imaginemos esse mesmo vizinho, ou essa mesma vizinha, né? Está amada, doente, e de repente eu me encontro uma preocupação, né? Eu estou triste, eu estou muito preocupado com aquele vizinho, né? E eu sinto assim uma tristeza imensa dentro de mim. E aí a gente se pergunta, qual é o sentimento, qual esse valor está alimentando essa tristeza em mim, essa preocupação? Será que é solidariedade, será que é fraternidade, compaixão? Né? Então nós devemos identificar os sentimentos, pois os sentimentos dão vida às emoções. O sentimento é oculto, precisa de um discernimento, precisa de uma maturidade para começarmos a identificar os sentimentos. Mas as emoções não, as emoções elas mexem no físico, no corpo físico, através do sistema nervoso, né? Através do sistema hormonal, sistema endócrino, e isso gera sensações. Então, é impossível não percebermos a emoção. A emoção vai nos incomodar. E aí, nós precisamos perceber que aquela emoção é um programa de ação, é um impulso para agir, como nos diz Daniel Goleman. O que essa emoção está querendo nos dizer? Isto é uma habilidade que deveremos desenvolver. Nós chamamos de inteligência emocional. E aí o indivíduo vai se esclarecendo, melhor dizendo, nós iremos nos esclarecendo e vamos participando mais ativamente da nossa vida espiritual. A nossa aula está chegando ao fim, né? E nós sempre deixamos um grande abraço, né, para todos aqueles que nos assistem e participam desse nosso aprendizado. E esse Deus de bênção nos abençoe e o Cristo nos ilumine em todas as aulas. Que assim seja.